35. Regressor Instruction. Capítulo 171. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. O que ouvi fracamente foi o grito de um monstro. Era uma voz que vinha de dentro, não de fora da cidade. O que? O que é esse barulho? Enquanto eu balancei minha cabeça com a pergunta da Shaira, ouvi outro grito ressoando em algum lugar. Foi um grito longo, fino e agudo, distinto demais para ser considerado de um humano. Que? Os monstros do porão? Não era impossível, mas parecia um pouco patético dizer isso. Seja qual for o motivo, seria correto identificar o som. Quando abri a boca para falar, Shaira me interrompeu. Querido, você pode ficar quieto por um minuto? Com isso, ela fechou os olhos, tentando detectar o som. Embora eu não pudesse entender seu comportamento, eu podia entender por que ela me disse para ficar em silêncio. O chão começou a tremer e era assustador olhar para baixo. Embora fossem sutis, as vibrações eram semelhantes às de um terremoto. Em um instante, senti o perigo que se aproximava. O que é isso? Devemos nos preparar? O que? Eu acho que realmente está chegando. O que? Eu não estou brincando. Eu acho que estava errada. Eles estão chegando agora, então prepare-se o mais rápido possível. Parece que ainda está um pouco longe. Porém, provavelmente virá em breve. Porque tudo isso está acontecendo de repente. A situação parecia tão ridícula que não pude deixar de rir. Eu não esperava que isso acontecesse tão cedo. Embora Kim Un-sun tivesse se ocupado, ele não se moveu com um senso de urgência. Aconteceu antes do primeiro turno. Kim Un-sung sabia que os monstros estariam chegando hoje. Neste momento, pude ver Kim Un-sung correndo em nossa direção, uma expressão clara e desconcertada cruzando seu rosto. Ele não sabia. Eu poderia confirmar isso com a expressão de descrença que ele tinha. Algo deve estar errado. Ki-yong-se. Sim, Yoon-sung-se. Prepare-se rapidamente para a batalha. A onda de monstros parece ter começado. Ah, sim, tudo bem. Embora eu tivesse me perguntado sobre a possibilidade de distorcer o futuro, não pensei que mudaria tanto. Pelo menos tínhamos feito o melhor para preparar nossa formação de tropas. No entanto, continuando a pensar bastante, consegui vislumbrar o último fio dessa bomba repentina. Não, eu nem mesmo tive que pensar mais. A resposta foi decidida com base nas circunstâncias. O som daquele choro agora mesmo. Eu não sabia como soava fora da cidade, mas tinha certeza que o protagonista dessa situação agora vinha daquele grito. Acho que a escala é um pouco maior do que eu pensava. Eu vejo. Vou me preparar para a batalha agora. E quanto a Yoon-sung-se, eu informarei a Torre Yongju diretamente. Que Yong-se pode continuar monitorando a situação no Departamento de Comando Central e operar uma força conservadora de reserva. Todos os membros da Azul irão se mover de uma vez. Assim. Então eu carregarei todas as flechas e lançarei magia, então ficarei esperando. Sim. E o som que acabamos de ouvir? Estamos trabalhando nisso. Se algo estranho acontecer, eu informarei imediatamente. Ki-yong-se. Sim. Eu confio em você. Sim. Obrigada. Com isso, me senti melhor. Eu sabia que as palavras do Kim Un-sung não eram apenas brincadeiras, especialmente durante um evento que ele considerou importante. Esta seria uma excelente oportunidade para acumular uma boa experiência. Devido às circunstâncias, fui confiado ao comando, mas também teria sido difícil para Kim Un-sung confiar em mim, alguém que não tinha experiência. Claro, eu me senti grato por seu apoio contínuo. Embora eu tivesse apagado por um tempo, eu sabia que não deveria ficar sem vontade. Assim que comecei a correr para avisar aos demais que a situação havia explodido, os soldados rapidamente começaram a se espalhar em todas as direções. Um sino alto começou a soar e o ambiente tornou-se barulhento em um instante. Pronto para a batalha. Pronto para a batalha. Prepare-se para a batalha. Pronto para a batalha. Neste ponto, abri minha boca mais uma vez. Todas as forças mantêm a posição, e o corpo mágico deve esperar após o lançamento. Monstros. Todas as tropas se preparam para a batalha. Mantenha a posição. Corpo mágico em espera. Certamente era confortável ter um mensageiro que gritasse por mim.
Parecia que Castle Rock não era completamente uma bagunça, já que entrou em estado de guerra em um piscar de olhos. Como os monstros não eram visíveis, nossos lutadores lançaram seus feitiços e carregaram flechas sem saber por quê, mas a ansiedade era evidente em seus rostos. Claro, no meu caso, eu ainda estava em uma situação em que não conseguia imaginar de onde teria vindo o som. No entanto, o choro foi uma dica em si. Parecia um cachorrinho chorando por sua mãe. Foi momento, mas o ovo do monstro que estaria à venda na casa de leilões surgiu em minha mente. Deve ser isso, certo? Eu não tinha verificado corretamente, mas se o ovo foi vendido ou mantido por uma guilda com um propósito diferente, não pude deixar de lembrar a possibilidade de que o ovo tivesse se quebrado e nascido. Eu deveria ter verificado um pouco mais cuidadosamente. Em primeiro lugar, eu deveria ter ficado mais desconfiado quando o ovo de um monstro apareceu na casa de leilões central. O quebra-cabeça parecia se encaixar perfeitamente considerando isso. Se a onda começasse mais rápido do que o esperado, seria correto presumir que a causa seria aquele grito. Eu precisava descobrir por mim mesmo primeiro. Eihá! O que? O som que acabamos de ouvir veio de dentro da cidade. Eu tenho que verificar isso. Sim. Você não tem que ir lá sozinha. Não, é melhor você proteger este lugar. O nome da rainha mercenária ajuda a aumentar a moral. É claro. E quanto à área oeste? Quando a onda começar, vamos começar a operação imediatamente. Então você não precisa se preocupar, querido. Não há nenhum problema aqui, então é bom pensar com cuidado sobre o que você gostaria de me dar como recompensa por este trabalho. Porque se for dinheiro, já tenho demais. Não pense em me dar moedas de ouro. HMM. Você também está pensando em resolver o problema com dinheiro desta vez? Cerca de metade. Eu sabia. Esta é nossa batalha. Quero dizer. Que tal fazer um breve discurso ou algo assim? Ponto. Tudo pareceu tão repentino que me senti inquieto. Já conhecia a importância do papel do comandante. Não foi uma guerra entre humanos, mas também foi importante para promover a moral, pois isso poderia ser classificado como uma batalha em grande escala. No entanto, não era um bom momento para tomar decisões arriscadas. Não demorou muito para que a formação terminasse e todos os outros estivessem ocupados. No entanto, era evidente que tudo estava firmemente estabelecido. Little Rock, que eu temia escapar por uma fenda caótica, também estava olhando para baixo do topo da muralha da primeira cidade. A União Mercantil que entregava suprimentos transportava consumíveis, como flechas e poções, para cada local, e alguns imperiais, que eram fracos de coração, ocupavam-se com suas orações. Possivelmente. Eles devem ter percebido isso. As vibrações no solo começaram lentamente a piorar. A própria terra começou a tremer. De longe vinham os ecos de monstros. HMM. Se alguém perguntasse se eu estava com medo, eu diria que, de fato, estava. Tudo parecia tão irreal. Eu me perguntei se eu seria capaz de fazer meu trabalho, e minha ansiedade aumentou a partir daí. Foda-se. É assustador. Claro, eu tinha minha própria fonte de força, o adorável líder Kim Il-sung, o escudo de carne Park Deok-gu, o adoravelmente obcecada Jungaia e a sacerdotisa de alta qualidade Sun Hye-yong. A pequena Kim Hye-yong e Jeong-yeon eram um pouco atenciosas demais para estarem na minha linha, mas ainda eram colegas que poderiam salvar minha vida se ocorresse perigo. A mais confiável agora era Shai-ha, que estava aqui ao meu lado. Era inegável que eu estava seguro, observando a situação com segurança por trás. Além desses, havia milhares e dezenas de milhares de soldados que poderiam dar suas vidas por mim. Ah! Seu bastardo, não há necessidade de ficar ansioso. Voz mágica, por favor. Você quer dizer algo? Claro, Eihá. Comecei a falar enquanto os gritos aumentavam. A voz ele envolveu toda a parede do castelo e o castelo através da magia de amplificação, e por um tempo, minha voz estava mais alta do que o grito dos monstros. Talvez fosse minha voz, não seus gritos, que eles ouviram estar tremendo. Nossa cidade natal não é aqui. Ponto. A rigor, somos pessoas que não têm nada a ver com este lugar. A maioria das pessoas foi trazida para cá sem saber por quê, e alguns vieram para Castle Rock para sobreviver. Alguns vieram em busca de trabalho. Ponto. Provavelmente há muitas pessoas que têm suas próprias memórias ruins,
O ambiente aqui não é amigável para nós. Alguns de vocês podem ter perdido seus amigos e alguns podem ter perdido o amante. Pode haver alguns que passam as noites com álcool porque cada dia é muito difícil, enquanto outros estão preocupados e se perguntando se vão tirar a própria vida. Querido. Mas todo mundo. Pare um momento para olhar para trás e ver o resultado atrás de vocês. Vocês é aqueles que fez a atual Castle Rock. Foi o povo livre e imperial que mudou Castle Rock, que antes funcionava como uma instalação militar. Como todos achavam que era perigoso e estavam ocupados migrando e fugindo, Castle Rock é agora uma atração turística e centro de caça para muitos turistas e pessoas livres. É o resultado de seus amigos, amantes e familiares perdidos. Ponto. Todos vocês realizaram e construíram isso. Este muro alto em que pisamos, as flechas que seguramos em nossas mãos, tudo está aqui. Foi vocês, e não qualquer pessoa, que os construiu. É um lugar precioso feito com suor. Este é o nosso abrigo e casa. É uma casa com nossos entes queridos e amigos. Você é bom em falar, querido. Vou perguntar a vocês. Castle Rock não é realmente nossa cidade natal? Você realmente acha que não tem nada a ver conosco? Ponto. Castle Rock estará seguro. Se vocês levantarem suas armas com vontade de defender nossa pátria, onde trabalhamos para nós mesmos, estará a salvo. Pessoal, não somos forçados a levantar nossas espadas por causa do nosso contrato com o Santo Império. Levantamos nossas espadas para proteger nossa cidade natal. Vamos proteger a base da vida juntos. Todos. Embora minha fala tenha sido repentina, não soou nada mal. A mente humana ficaria facilmente impressionada com esse tipo de discurso quando confrontada com condições extremas. Alguns podem estar xingando a besteira que eu acabei de dizer, mas alguns que foram tocados podem gritar para esquecer seus medos. Vamos proteger nossa cidade natal. Como eu esperava. Vamos proteger nossa cidade natal. Vamos proteger nossa base de vida. Bom. Muito bom. Vamos proteger nossa cidade natal. Gritos de desafio começaram a se espalhar por toda a área. Parecia ridículo ouvi-lo ressoar da parede da primeira cidade até aqui, mas parecia que até Little Rock havia reunido coragem com minhas palavras. Vocês terão que protegê-lo com muita força, seus desgraçados. Oh! Logo, monstros começaram a sair da floresta. Embora os soldados tenham se encolhido, eles logo se recuperaram e prepararam suas posições. Hoje, Castle Rock estará segura, pessoal. Vamos proteger Castle Rock. Todas as forças em espera. Lançar. Magia e flechas cobriram o céu. Regressor Instruction capítulo 172. Nunca imaginei que veria esse tipo de cena com meus próprios olhos. Eu só tinha visto isso em filmes de guerra e desenhos animados. O que era mais irreal do que isso era a presença de monstros correndo constantemente em direção à parede. Tem muitos deles. Não fui caçar muito, mas os que vi pela primeira vez definitivamente se destacaram. Estes eram monstros de tamanho médio, que eram cerca de 5 vezes maiores que os humanos, até pequenos monstros que estavam sendo pisados pelos maiores. Os monstros podem ter cada um seu próprio propósito e tamanho, mas aqueles com apenas um propósito de cruzar as paredes certamente pareciam aterrorizantes. Enquanto eles estavam lá, magia e flechas começaram a cair sobre eles. Houve um rugido alto. Cauá. Car. Car. Um som explosivo foi ouvido e destroços se espalharam pelo solo em todas as direções. Os pequenos monstros rapidamente foram pegos pelo fogo. As flechas foram cravadas em todo o corpo dos monstros de tamanho médio e, portanto, elas caíram. Flechas com poder mágico em cada um deles sopravam repetidamente nas cabeças dos pequenos monstros. No entanto, o número de monstros na multidão era maior do que eu havia imaginado. Era ridículo ver que todos eles vinham do lado da floresta. De onde eles estão vindo? Ficou claro que até mesmo os monstros que viviam na floresta mais profunda também apareceram. Como a floresta era tão grande, seus números também, sem dúvida. Lançar. Quando fui falar mais uma vez, o bombardeio secundário atingiu o solo da parede. Mais uma vez, a mesma coisa aconteceu. Os monstros que correram em nossa direção foram derrubados e os outros tropeçaram nos corpos já caídos. Quando levantei minha mão, os feiticeiros especializados em lidar com as propriedades da terra lançaram seus feitiços e lanças e pedras começaram a ir.
O resto da multidão gritando quando foram perfurados pelas lanças. Bom. Embora não tenha se mostrado muito, provou ser bastante eficaz em limpar a frente dos monstros com um ataque pequeno. É quase imperceptível. A única coisa que podíamos fazer aqui era usar nossas flechas e magia com eficiência. Pensei em pelo menos obter a experiência fazendo feitiços, mas desisti desse pensamento imediatamente. Para cuidar eficientemente deste grande evento preparado pelo retornador, seria bom deixar os monstros de nível comum ou monstros de nível raro para as pessoas sem importância. Eu tenho que guardar meu poder mágico no caso de um inimigo formidável mais tarde. Foi fácil. Mesmo? Sim, querido. Este é um bom começo. É impressionante como você pisou no freio com a magia da Terra. Não há muitos monstros voadores em Castle Rock, então se você continuar bloqueando e defendendo a entrada, será mais fácil no longo prazo. Isso é uma boa notícia. Só estou dizendo isso, mas é melhor você economizar seu poder mágico. Oportunidades como essa são raras. Eu sei. Eu pude ver a realidade aqui. Os caras que tinham mais poder estavam tomando mais do que aqueles que não tinham. Ao contrário daqueles sob ordens, colocando monstros de nível raro e comum, que não queriam morrer, em chamas. Aqueles que poderiam ser classificados como comandantes estavam guardando seu poder mágico e resistência para mais tarde. Eles estão atacando a primeira muralha da cidade primeiro. Sim, eles estão. Durante uma defesa pré-guerra, os monstros que entraram na primeira onda começaram a bater nas paredes da cidade. Seu vigor por si só parecia causar algum dano, mas as paredes maciças que protegeram Castle Rock por centenas de anos não poderiam cair. Com isso, os monstros decidiram usar seus companheiros caídos como uma escada improvisada. Bloqueios? Ponto de exclamação. Atire suas flechas. Merda. Flechas. Afaste-os com magia. A Little Rock, que mantinha a linha de frente, estava apresentando um desempenho impressionante. Oh! Eles estão desesperados. Seria natural que eles se sentissem assim. Se os monstros invadissem, eles morreriam. Se eu pudesse, eu os deixaria morrer agora, mas não há como eu fazer isso. Ainda estávamos nos estágios iniciais da onda, então era certo que eles continuassem segurando. Olhar para Song Jung-wook, que estava fazendo o seu melhor para proteger os membros da guilda de longe, foi o suficiente para fortalecer minha determinação. Que nobres! Se isso não fosse um sacrifício, o que seria um sacrifício? Eles estavam protegendo sua cidade natal, mas não seriam capazes de se proteger. Os arqueiros atiravam flechas, pois seus magos já corriam o risco de exaustão. Alguns sacerdotes não perderam atenção, e os guerreiros estavam dando o melhor de si para derrubar os monstros que começaram a subir. Entre eles estava Song Jung-wook. Não os deixe subir. Eles podem querer fugir neste momento. No entanto, parecia que eles não podiam fazer isso por causa dos mercenários vermelhos no solo. Teria sido difícil até para mim jogar tudo fora e correr sozinho. Considerando os membros da guilda que eles cultivavam e as localizações em Castle Rock que haviam feito até agora, não havia como eles fazerem tal escolha. Usei o motivo da cidade natal para aquele discurso, mas na verdade, este era um lugar mais precioso do que sua cidade natal real. Oh! Isso foi diferente do que eu esperava. Achei que eles entrariam em colapso em um instante. O poder da Little Rock era mais forte do que eu pensava. Naturalmente, fiquei feliz como comandante por seu trabalho árduo. Apoie a primeira muralha da cidade. Sim, senhor. O time reserva deve ir direto para a primeira muralha da cidade. O que era necessário nesta situação, que pode ser uma guerra prolongada, era como usar distribuição física adequada e forças de reserva. Era pesado ter centenas ou milhares de vidas em minhas mãos, mas era mais eficiente pensar nas vidas humanas como meros números no campo de batalha. O dano definitivamente ocorreria na outra muralha da cidade, mas agora era eficiente dar uma pequena margem para o lado da primeira muralha. Pude ver que os magos nas tropas de reserva estavam correndo rapidamente. HMM. O que, Eira? Nada. Eu só acho que você seria um comandante competente. Ponto. Não respondi porque Shaira pareceu entender meus pensamentos. Você gosta de dar esperança às pessoas? Eu não olhei para ela. Em vez disso, meu olhar pousou em Song Jung-wook. Com a ajuda repentina das forças reservas, pude vê-lo olhando para cá,
mesmo à distância. Em um instante, a esperança surgiu em seu rosto cansado. Eu poderia interpretar isso como se ele não tivesse desistido da primeira muralha da cidade. Os reforços estão aqui. Esperem um pouco mais, pessoal. Sim, mestre da guilda. Eu não sabia o que ele estava imaginando, mas era impressionante que ele ainda estivesse fazendo o seu melhor como se não tivesse sido abandonado. Assim que comecei a focar no suporte para a primeira muralha da cidade, os movimentos dos monstros que estavam constantemente subindo começaram a parar. Eu não gosto disso, Eira. Acho que seria melhor usá-lo o máximo possível para aproveitá-lo ao máximo. De qualquer forma, a primeira muralha da cidade inevitavelmente será perfurada depois de algum tempo. De acordo com os registros de defesa pré-guerra de Castle Rock, nunca houve uma primeira muralha da cidade que não tenha sido perfurada durante a defesa pré-guerra que durou centenas de anos. Claro, a parede nunca foi completamente perfurada, mas sempre sofreu danos graves. Você estudou muito. É um fato simples que você pode aprender lendo um registro. Eu não sei o que os arquitetos de paredes de Castle Rock pensaram quando construíram esta parede, mas eles pareciam um pouco malucos. Por quê? É feito para forçar sacrifícios na própria defesa da pré-guerra. O homem que construiu a parede originalmente projetou esta parede sob a premissa de que os humanos na primeira parede não poderiam sobreviver. Bem, é por isso que o resto das bases cercam a primeira parede. Por exemplo, o pano de fundo de Castle Rock, que nunca desabou até agora, foi baseado nos sacrifícios de inúmeras pessoas. Você está dizendo que, desta vez, o bode expiatório é Little Rock? É claro. Talvez eles possam resistir um pouco mais. Só preciso usá-los e, depois de extrair todo o poder mágico, posso jogá-los fora. Seria injusto para eles morrerem com o poder mágico restante, e seria uma perda para este lado também. Isso é tão lixo. Achei que fosse esse o motivo pelo qual você disse que eu seria um comandante competente. Isso mesmo. Mesmo assim, você é um merda de verdade. Esses são criminosos que teriam que morrer de qualquer maneira. Eu dei a eles a chance de morrerem assim, então eles têm que me agradecer. Não é o que se chamaria de morte de tão rosa. Foi, de fato. Eu poderia facilmente encontrar evidências dos crimes que eles cometeram. Mesmo se sobrevivesse, Song Jung-wook acabaria morrendo de uma forma ou de outra. Também havia a possibilidade de ele sofrer tortura severa, então seria melhor morrer cercado por monstros. Sua morte trabalharia a meu favor. Lute contra eles. Não os deixe subir. Nunca. O que os guerreiros estão fazendo? Eles estão se segurando melhor do que eu pensava. Ter a primeira muralha da cidade preservada foi um feito impressionante por si só. Claro, esses ainda eram apenas monstros de nível raro, mas não era um exagero dizer que apenas segurar era o suficiente para seu papel. Se eles bloqueassem monstros de alto nível uma vez, Little Rock estaria fazendo mais do que seu valor, então pensei que não seria ruim apoiá-los um pouco mais. Quando as flechas caíram intensamente sobre os monstros sob a primeira parede, eles gritaram e deram espaço mais uma vez. A esperança mais uma vez apareceu no rosto do Song Jung-wook, e ele estava enviando um olhar de total confiança para mim. Esse idiota. Parecia que ele pensava que Little Rock foi colocada na primeira parede para torná-lo ativo. Foi neste momento que os monstros de grau raro e de grau superior apareceram por trás. A batalha em grande escala começa agora. Um distinto monstro de 4 patas saltou em direção à parede de uma vez, subindo com facilidade. A magia foi jogada intensamente em sua direção. O objetivo principal era reduzir a resistência, integrando com urgência as tropas de reserva. Nesse tempo, vendo que a magia da Jungai e Wang Jeongyeon havia se misturado à luta, parecia que agora era a hora de agir um pouco mais. Como o suporte para a primeira parede foi cortado devido ao aparecimento de novos monstros, nossos orgulhosos Little Rock se contentou em lutar corpo a corpo com os monstros que chegavam. Não fará sentido apoiar isso. A ideia de jogá-los fora passou pela minha cabeça. Enquanto drenava lentamente as tropas restantes, continuei a apoiar a primeira muralha da cidade apenas à distância. A gritaria já havia envolvido algumas áreas. Ah! Ajude-me! Ajuda! Song Jung-wook Little Rock também começou a ficar impaciente. Eu podia vê-lo me olhando com uma expressão patética, mas o que ele viu quando virou a cabeça foi a equipe de apoio já recuando.
Lake Leone, seu filho da puta. Tropas, voltem. No entanto, eles não podiam. Era impossível dar as costas aos monstros que já haviam se reunido. Song Jung-wook apenas continuou a gritar. Lake Leone, seu filho da puta. Lake Leone. Lake Leong. Tchau. Lake Leong. Eventualmente, um grande número de monstros penetrou a primeira muralha da cidade, e sua voz foi bloqueada. Eu abri minha boca enquanto memorizava os números. O sacrifício de Little Rock não deve ser em vão. Lágrimas caíram pelo meu rosto enquanto eu falava isso. Regressor Instruction capítulo 173. O sacrifício da Little Rock não deve ser em vão. Lágrimas caíram pelo meu rosto enquanto eu falava isso. Achei que as tropas iriam se recompor ao ouvir minha voz trêmula, que se espalhou bem alto devido à magia de amplificação de voz. Embora alguns deles soubessem que também poderia morrer. Eles provavelmente nem tinham ouvido o grito do Song Jung-wook. Ao contrário de mim, que conseguia identificar a situação da batalha com magia, os soldados comuns ocupavam sem lidar com os monstros em seu caminho. Portanto, os xingamentos do Song Jung-wook ao meu nome deve ter parecido um grito de guerra para eles até que Jung-wook morresse. Para eles, Jung-wook teve uma bela morte. Ele e Little Rock se tornaram heróis dessa guerra pré-defesa. Eu te fiz um favor, Song Jung-wook. Não tinha a intenção de fazer o mesmo por mim. Seria melhor para mim sobreviver com táticas sujas. Não surpreendentemente, muitas tropas ficaram impressionadas com Little Rock, uma das guildas que representam Castle Rock. Um por um, eles ecoaram minhas palavras. Não deixe o sacrifício da Little Rock ser em vão. Matem esses sujos, seus bastardos. Vamos proteger nossa cidade natal. Nos últimos momentos de sua morte, as tropas da pré-defesa reviveram arqueiros que tinham fogo nos olhos como se fossem lustre, guerreiros que não se pouparam e de sacerdotes que constantemente exalavam poder divino. Eu também tive que dar o exemplo, então lentamente comecei a entoar um feitiço. Era hora de mostrar aos monstros sujos que enchiam a muralha da primeira cidade como era grande o poder unido de Castle Rock. Vamos proteger Castle Rock. Ponto de exclamação. Como se sentisse minha magia, Jungaian também começou a entoar feitiços à distância. Se eu estivesse sozinho, seria difícil causar grandes danos a eles, mas com a magia da Jungaian, poderia causar muito mais danos do que imaginava. Eu tenho que ganhar mais experiência. No momento em que o feitiço foi concluído, eu pude ver uma grande mão descendo do céu para a primeira muralha da cidade. A enorme mão do catalisador que havia sido reconstruída instantaneamente continuou a se expandir. É claro, o poder mágico fornecido por Jungaian constantemente junto com minha magia. Com um Kwang som, os monstros na primeira parede da cidade foram imediatamente esmagados. Little Rock parecia ter sido esmagado também, mas um pequeno sacrifício foi necessário pela causa. Eventualmente expandiu e explodiu, causando uma explosão. Não era meu trabalho, mas era óbvio de quem era. Ayan. Kawa. Kadududukik. Legal. Você não podia ouvir nenhuma barra de experiência subindo, mas parecia que centenas de monstros foram varridos pela magia que cantamos antes. Como resultado, parte da parede desabou e o número de monstros que caíram sob ela foi muito grande. Algumas aulas foram abertas. Por favor, escolha a que você acha que precisa. Já? Considerando que quanto mais alto se obtinha, mais difícil era crescer, essa foi uma grande conquista. Parecia que eu tinha conseguido matar alguns monstros, mas não esperava conseguir uma nova classe tão cedo. Um sorriso se formou em meu rosto. Ao ver isso, Shaiha falou. Nova aula? Sim. Nunca pensei que subiria tão rápido. Quantas vezes isso, querido? Essa é a quarta. Acho que aquele agora foi bom, mas apareceu bem rápido. Acho que os pontos de experiência do Intusolta também foram contabilizados. Basicamente, o combate proporciona maior experiência, mas geralmente, todas as ações proporcionam experiência de uma forma ou de outra. Vou escolher minha nova classe depois que essa onda acabar. Vou acumular mais experiência dessa forma, de qualquer maneira. Obrigado pela dica. É um fato que todos nós sabemos. Em vez disso, você deve controlar suas expressões faciais. É claro. Vamos concentrar nosso poder mágico na primeira muralha da cidade, onde os monstros estão sendo concentrados.
Esta é a última mensagem do mestre da guilda Song Jungwook. Claro, ele nunca disse isso. Não devemos permitir que a vontade do mestre da guilda Song Jungwook de proteger Castle Rock em vão. Todos. Nada pode ser salvo sem sacrifício. Vamos lutar juntos pelo herói que perdeu a vida enquanto protegia Castle Rock. Todas as forças, fogo. Afinal, eu também queria me livrar de qualquer possível sobrevivente da guilda Little Rock. Com minhas palavras, magia e flechas caíram sobre a área. Muita magia foi derramada no campo de batalha, tornando assustador de calcular. Kawa. Ponto de exclamação. O rugido que soou em meus ouvidos soou como música. Por mais que eu tivesse que me concentrar em reservar o poder mágico, entoar magia baseada em chamas valeu a pena. Como resultado, tudo no caminho se transformou em cinzas, desencadeando uma série de mini explosões. Uau! Keek! Ponto de exclamação. Em um instante, um enorme buraco se encheu de dentro da multidão de monstros tentando passar por nossas defesas. Claro, o resto deles continuou a correr, mas eles também foram pegos por danos tremendos. Tudo isso graças a Song Jungwook. Com esse pensamento, um sorriso se formou em meu rosto. Isso pode ser mais fácil do que eu pensava. Não pude negar as palavras da Shai-Ha. Nosso povo estava efetivamente afastando os monstros, embora novos continuassem aparecendo. Alguns deles conseguiram pular a parede, mas foram rapidamente parados. Até minha própria festa da Azul estava fazendo a mesma coisa. Kim Sung voou de parede a parede, organizando os monstros de forma constante como um deus da guerra. Eu não sei como ele conseguiu cortar o pescoço de um monstro tão grande com um único golpe de espada, mas ele conseguiu fazer isso e muito mais. Kim também. Até a garota estava exibindo seu imenso talento. A magia da Jungayan atingiu os monstros com precisão, e Wang Jeongyeon ajudou tanto quanto possível. Sun Liong concentrou-se em espalhar seu poder divino em todas as direções. O único plebeu em nossa festa era Park Deokgu. No entanto, mesmo ele estava fazendo mais do que a média, então eu pude sentir o impacto de um grupo tão bem treinado e capaz no campo de batalha. Eles evoluíram muito. Eu poderia dizer o mesmo sobre mim, mas nossa festa era completamente diferente de antes. Foi então que um homem usando uma insígnia mercenário vermelho se aproximou de nós rapidamente. Shai Hanin. Oh, você cuidou? Sim. Como você disse, temos todos os itens restantes na casa de leilões subterrânea. Além disso, também verifiquei o grito do monstro que ouvimos antes. Fale. No armazém da guilda Little Rock, encontrei um bebê nascido de um ovo de monstro em uma forma que nunca tinha visto antes. O que? Era um tipo de monstro que eu nunca tinha visto antes. Em primeiro lugar, estamos conseguindo novos recrutas desde que ocupamos a casa da guilda Little Rock. Você terá que vir e verificar você mesma. Possivelmente. HM. Talvez seja a causa da onda de monstros. O membro do mercenário vermelho acenou com a cabeça enquanto eu fazia essa suposição. Eu tinha razão. Não haveria efeito sem causa. Quando minha especulação foi confirmada, minha cabeça começou a doer. Se a onda começou por causa do ovo de um monstro, poderíamos ter que lidar com seus pais. Shai-Ha parecia ter pensado a mesma coisa. Você verificou onde os ovos foram encontrados? Eu interroguei o gerente do depósito Little Rock, mas ele não deu nenhuma pista além de encontrá-lo em uma floresta. Eles são loucos. Não é ilegal trazer ovos de monstro, mas ainda é um tabu. Eu sabia que eles estavam fazendo coisas ilegais em primeiro lugar, mas não achei que eles fossem estúpidos o suficiente. Neste ponto, eu sinto que aqueles malditos caras morreram com muita honra. Então, a onda de monstros. Há uma grande probabilidade de que tenha acontecido por causa desse bebê, só que agora pode ser explicado. O início da onda de monstros foi claramente tão. Este é um pagamento perigoso. Eu pude perceber que era uma pergunta estúpida mesmo quando eu cuspi. Claro, era perigoso. Não. Não haverá um grande problema. Em primeiro lugar, seria bom entrar na cidade e dar uma olhada. Acho que preciso separar um pouco do aperitivo antes do prato principal chegar. Não se preocupe muito. Agora, temos que lidar com apenas mais um cara. Fiquei um pouco desconcertado ao saber que Shai-Ha precisava começar a se mover agora. Claro,
Não era um momento ruim, mas era evidente que a situação era urgente. Eu voltarei. Assim. Ela acenou como se não fosse grande coisa e pulou na parede. Apenas no caso de não ser perigoso, olhei para um membro do Mercenário Vermelho. Ele falou imediatamente. Ela prefere lutar sozinha. Eu vejo. Mestre muitas vezes mostra entusiasmo quando se concentra. Seria melhor dizer que ela realmente acaba perdendo a cabeça. Eu sabia disso. Se alguém fosse pensar sobre o atributo da Shai-Ra, a resposta veio rapidamente. Atributo, mulher sanguinária, heroico, estatísticas de inteligência são temporariamente reduzidas para aumentar o poder de ataque. Este atributo fez Shai-Ra do jeito que ela era. Considerando que sua força original já era de 97, sua aparência em um estado de maior poder de ataque era como um deus da guerra, e mesmo isso não era suficiente. Ponto de exclamação. Bam! Quando olhei para a parte inferior da parede, vi os monstros sendo dilacerados, exatamente como eu esperava. Embora Shai-Ra os tenha escolhido calmamente no início, sua disposição gradualmente mudou para algo tão semelhante quanto a de uma besta. Era como se ela nunca tivesse sido humana em primeiro lugar. A maneira como ela acabou com um monstro de tamanho médio com suas próprias mãos a fez parecer aterrorizante. Ela é forte. Eu sabia o quão fortes eram caras como muito solta, mas eles não eram nada comparados a Eira. Vê-la rindo enquanto coberta de intestinos definitivamente a fazia parecer louca. É assustador. Foi então que o olhar da Shai-Ra, cujos olhos pareciam ter perdido toda a razão, mudou para a parede. Não foi uma ilusão. Seu olhar pousou em mim enquanto segurava a cabeça de um monstro em uma das mãos. Sua expressão logo se transformou em ambiciosa. De jeito nenhum, verificando as características únicas da jogadora Shai-Ra, uma leoa fiel ao instinto. De jeito nenhum. O que eu estava apenas imaginando se tornou realidade. Vendo Shai-Ra correndo até mim do nada, tenho que admitir que algo estava realmente errado. Merda. Corre. Não sei porquê, mas Shai-Ra com certeza estava me seguindo. Regressor Instruction capítulo 174. Merda. Corre. Eu não sabia porquê, mas Shai-Ra definitivamente estava me seguindo. Aqueles olhos sangrentos me deram arrepios. Eu não sabia o que ela estava imaginando, mas ela estava gemendo com o som de uma besta e um sorriso malicioso estampado em seu rosto. Merda. Ela havia se tornado uma bomba de verdade. Ao contrário da Jungayan, o caso da Shai-Ra foi completamente inesperado. Normalmente, quando alguém faz algo, há coisas dentro da faixa pode ser esperada. O mesmo pode ser dito para a maioria das coisas. O mesmo era verdade apenas para essa expedição. Embora eu tenha demorado um pouco para perceber, a causa da onda poderia realmente ser, e o colapso da primeira muralha da cidade já era previsível. Nessa defesa pré-guerra, tínhamos nos preparado para uma série de variáveis, muitas das quais eu mesmo havia pensado. No entanto, nunca imaginei que haveria uma situação maluca em que meus próprios aliados estariam me perseguindo. Nunca esperei esse tipo de situação. Isso não estava em meus cálculos. Ter ela me perseguindo foi definitivamente assustador, especialmente quando ela escalou a parede com facilidade. Eu senti que podia entender por que ela tinha se focado em mim e não no inimigo. A resposta veio rapidamente se pensarmos em seu atributo leoa fiel ao instinto. Shai-Ra havia diminuído sua inteligência para ganhar mais poder de ataque, provavelmente não pensando que essa situação aconteceria. Em circunstâncias normais, ela teria vagado pelo campo de batalha como uma madame sanguinária. Ela teria se concentrado em exalar a violência que era dela. Desta vez, parecia que outra coisa havia explodido em vez de sua violência. Se isso tivesse acontecido antes, eu sabia que ela teria me avisado pelo menos uma vez. Esta é a primeira vez dela. Definitivamente foi, verificando a janela de status e os níveis de talento da jogadora Shai-Ra. Nome: Shai-Ra. Título: Madame Sanguinária, Mercenária Vermelha, Madame Vermelha do Sagrado Império. Idade: 28. Disposição: Inovador imprevisível. Classe: Rainha Mercenária. Lendário, refeito de classe. Aquisição de conhecimento básico de espada. Refeito de classe. Aquisição de conhecimento de arma intermediária. Refeito de classe. Aquisição de conhecimento avançado em armas. Refeito de classe. Aquisição de conhecimento avançado de armas duplas. Refeito de classe.
aquisição de conhecimento avançado de gerenciamento de poder mágico, estatísticas, força, 117 potencial de crescimento, mítico ou superior, agilidade, 90 potencial de crescimento, heróico ou inferior, vigor, 90 potencial de crescimento, heróico ou inferior, inteligência, 00 potencial de crescimento, raro ou superior, resistência, 90 potencial de crescimento, heróico ou superior, sorte, 56 potencial de crescimento, raro ou superior, poder mágico, 82 potencial de crescimento, heróico ou inferior, equipamento, nenhum, atributo, madame sedenta de sangue, heróico, estatísticas de inteligência são temporariamente reduzidas para aumentar o poder de ataque, revisão geral, estatísticas de inteligência são temporariamente reduzidas. A estatística de força aumentou de 97 para 117, o que é apenas temporário, mas excede a estatística lendária. Ela perdeu toda a sanidade, então seria melhor não chegar muito perto. Em particular, a resistência do jogador Lake Leone, como um pedaço de papel, pode voar com um único gesto da jogadora Shai-Ha, então tome cuidado. Espero que este encontro não seja o fim. Por favor, sobreviva. Vírgula. Uma revisão geral que nem ajuda. Vou tirar você e matá-lo. Como eu esperava, ela já estava completamente engolida pelo instinto. O que se destacou acima de tudo foi que a estatística de resistência é ridiculamente alta e o potencial de crescimento foram escritos como superiores a míticos. É mesmo possível. Neste ponto, o espirro da Shai-Ha seria o suficiente para me matar. O membro dos mercenários vermelhos que estava ao meu lado tinha confusão escrita em seu rosto. Por quê? Primeiro corre. Deve haver pelo menos um escudo para proteger meu corpo. Com isso, olhei para a janela de status e verifiquei suas estatísticas. Nada mal. Ela já foi assim? Não. Esta é a primeira vez que ela está. Shai-Ha continuou escalando a parede enquanto lhe falava. Corri o mais longe que pude até que ela finalmente pulou a parede, mas considerando as estatísticas de agilidade e resistência, eu não seria capaz de me esconder. Me bloqueei. Certo. Como se possuído por minhas palavras, ele estendeu seu escudo e tentou parar Shai-Ha, mas não conseguiu bloquear com seu pé estendido e bateu contra a parede próxima. Rachadura. Ah! Seu osso definitivamente foi esmagado. Shai-Ha definitivamente não cometeria o erro de matar seus subordinados, mas se ele fosse uma pessoa normal, todo o seu corpo teria explodido e ele teria morrido antes mesmo de voar para longe. Juliana. Não. Witch-Pau. Witch-Pau. A única coisa que me veio à mente imediatamente foi Grifon Witch-Pau, que veio comigo. Eu não sabia se ele ouviu minha voz, mas por enquanto, não havia outra maneira a não ser chamar ele amistosamente. No entanto, a maldita criatura ignorou meus chamados. Eu não sabia se era porque ele não podia me ouvir ou se ele achou muito perigoso, mas se fosse o último, então ele era perfeitamente meu grifo. Achei que estaria tudo bem se Shai-Ha me pegasse, mas havia a possibilidade de ela esmagar meu corpo inteiro, e prefiro não correr esse risco. Felizmente ou infelizmente vi Juliana correndo em minha direção. Isso vai atrasá-la por um tempo. Ela certamente faria. Em primeiro lugar, esta era uma situação ridícula e inesperada. Uma das paredes não seria capaz de desempenhar adequadamente o papel de defesa pré-guerra, graças a Shai-Ha, que havia perdido toda a razão. Que eu afunde ou nade, seria apenas certo trazê-la para a cidade para liderar a defesa pré-guerra vitória. No início, eu deveria ir para baixo da parede. Mesmo sem Shai-Ha ou eu, a defesa pré-guerra ocorreria sem problemas. Claro, a história pode ser um pouco diferente se a mãe do bebê que Little Rock estava segurando aparecesse, mas as tropas que já estavam lutando para proteger Castle Rock sabiam que a vitória dessa batalha estava a nosso favor. Se o comandante restante não fosse um idiota, não haveria problema agora. Enquanto corria, podia ouvir gritos atrás de mim. Shai-Ha provavelmente estava atacando tudo que estava em seu caminho. Dado seu poder, ela pode causar danos que outras pessoas não podem controlar, mas agora não é o momento de se preocupar com os outros. Grrrr. O que ela é, um monstro. Eu senti como se ela estivesse se aproximando. Dezenas de milhares de pensamentos passaram por minha mente sobre o que aconteceria se eu fosse pego, mas ninguém poderia garantir que meu corpo estaria seguro. Foi quando fui erguido no ar.
Enquanto gritava, logo percebi que uma situação diferente apareceu. Depois de abrir meus olhos, vi que não era Shai-Ha, mas Xuejin, que me tinha em seus braços. Oh! Isso! Que diabos! É uma longa história. Por enquanto, seria melhor corrermos para a cidade. Assim. Você deve ter cuidado, Yejin-se. Tudo bem. Como está a situação na defesa pré-guerra? Parece que está indo bem. No entanto, eu vi que Shai-Han estava perseguindo o vice-mestre da guilda. Tudo bem. A equipe de comando sabe sobre esta situação? Eu disse a eles que para evitar que monstros se infiltrassem nas águas subterrâneas, o vice-mestre da guilda e Shai-Ha estariam se movendo com algumas tropas. Ok. É só uma coisa que inventei. Ah! O comando total da defesa pré-guerra foi confiado ao mestre da guilda dos gigantes. Parece que Xuejin havia se tornado um pouco mais flexível agora. Sei que ela fez isso para não confundir as tropas, mas gostaria de elogiá-la um pouco por sua disposição em mentir. Eu também gostei do fato de que o mestre da guilda dos gigantes está no comando. Ele era um cara com bom senso e tinha feito perguntas sensatas sobre a formação de tropas na parede oeste. Então ele definitivamente lideraria a defesa pré-guerra de acordo com o manual. A propósito, por que Shai-Ha de repente? Lutei para encontrar a explicação certa, lutando contra meu constrangimento. Mesmo eu não conseguia entender genuinamente o que estava acontecendo. Vendo minha expressão relutante, Xuejin decidiu não perguntar mais. Na verdade, eu posso ter parecido fora da minha mente agora por causa de como Shai-Ha estava me perseguindo. Como as próprias estatísticas eram tão diferentes, decidimos passar por becos, mas ela continuou a destruir tudo em seu caminho com medo de perder minha localização. Com isso, Xuejin lutou para evitar que todos os destroços caíssem no chão. À medida que avançávamos em alta velocidade, minha visão começou a ficar turva. Grrrrr. Apesar da minha inquietação, uma risada borbulhou de mim. Esta situação parecia tão absurda. Eu não esperava que isso fosse completamente diferente. Nesse ponto, eu tinha certeza de que Song Jung-wook havia colocado uma maldição sobre mim antes de morrer. Esta situação não parecia realista neste momento. No entanto, como esse era apenas um atributo, eu sabia que o comportamento da Shai-Ha logo voltaria ao normal. Afinal, todos os atributos tinham um limite de tempo. Quando olhei para Shai-Ha com meu olho da mente mais uma vez, pude ver suas informações de atributos. Lembrei que não existia tal função até então. Parecia que tinha vindo com a evolução da minha própria habilidade. Verificando os detalhes do atributo da jogadora Shai-Ha, estatísticas de inteligência são temporariamente reduzidas para aumentar o poder de ataque. Limite de tempo 1 hora, 49 minutos restantes. Limite de tempo, 1 hora. Só se passaram 11 minutos. Na verdade, parecia que 30 minutos se passaram. Ainda assim, era uma sorte que existisse um limite de tempo. Se houvesse uma condição escrita como, até que a resistência da Shai-Ha se fosse, eu poderia ter que fazer uma escolha um pouco extrema. Você tem que aguentar cerca de 1 hora. O que? Enquanto Xuejin respondia, pude ver Shai-Ha vindo direto em nossa direção. Cuidado! Xuejin rapidamente se virou com o grito, mas parecia que era tarde demais. Eu a vi mordendo os lábios com força, me jogando para fora antes de puxar uma lança. Ela percebeu a diferença nas estatísticas. No entanto, minhas previsões estavam erradas. Eu ouvi um estrondo, mas Xuejin não saltou para fora. Depois de ouvir uma voz que parecia cortar o ar uma vez, o que pude ver foi Sung, que tinha ido bloquear Shai-Ha. Sung. Nosso Sung salvou Xuejin e eu do perigo. Claro, a diferença nas estatísticas ainda era absurda. No entanto, vendo o poder divino sendo derramado sobre ele, pude ver que Sung não foi o único que chegou aqui a tempo. Olhando para trás, Sun Yong estava estendendo a mão para Sung, e Jungayan estava olhando para Shai-Ha silenciosamente. Até Qin Ri e Yong Jeongyeon vieram. Fiquei chocado. O que é isso de repente? Yungnin. Park Deokgu, segurando um escudo, deu um passo à minha frente. Eu também não sei. Não sei porquê, mas de repente ela começou a correr em minha direção. Ah! Eu sei sobre o atributo da rainha mercenária, tendo ouvido falar dele. Eu vejo.
É um tipo de atributo que melhora o poder de ataque ao reduzir a inteligência, e o tempo estimado é de cerca de 1 hora. Passou um pouco de tempo, então teremos que esperar um pouco. Não sei por que isso aconteceu, mas acho que a primeira coisa a fazer é parar Shai-Ha. E as paredes? A própria defesa pré-guerra tem estado bem até agora. Não haveria problema em deixá-los por um tempo. Assim, vamos segurá-la ao invés de matá-la. É mesmo possível? Jungayan balançou a cabeça com a pergunta do Parque Ryukyu. Eu não sei se ela viu isso como uma oportunidade de matar Iha, mas seus olhos brilhantes pareciam assustadores para mim. Claro, se Shai-Ha morresse aqui, as coisas ficariam mais complicadas. Falando honestamente, nosso partido estava gravemente carente de poder. O equilíbrio de poder pode ser mantido por causa do Wang Jeongyeon, que pode ser considerada uma maga de alto escalão, e o Retornador, que estava tendo um desempenho muito melhor do que se imaginava. Shueijin também era uma das pessoas talentosas que conseguia manter o equilíbrio. Supondo que essas 3 pessoas não estivessem aqui, o escudo de carne, Parque Ryukyu, duraria apenas cerca de 3 segundos. Kinri, por sua vez, duraria cerca de 15 segundos. Se a fileira da frente desmoronasse, a fileira de trás seria afastada em um instante. Não sei que tipo de situação é essa. Eu não era o único que parecia desconcertado. Todas as pessoas aqui não teriam esperado que eles também teriam que parar Shai-Ha quando eles vieram para parar esta onda monstruosa. Este é um evento tão importante. Regressor Instruction capítulo 175. Vamos lutar com a ideia de lidar com pelo menos pensar que é um monstro de nível lendário. Eiyong-se vá por perto. Ryukyu-se e Ajin-se precisam se concentrar em não quebrar a última linha. Iri e eu bloquearemos a frente o máximo possível, então eu acho que Eiyong-se e Jeongyeon-se deveriam lançar magia para detê-la. Sim. Tudo bem. Entendido. Sun Yeong e Park Ryukyu acenaram com a cabeça em resposta. Normalmente, seria o padrão adicionar buffs na parte traseira, mas eu senti que ele estava tentando focar o buff na linha de frente para não deixar as forças de combate corpo a corpo entrarem em colapso em vão. Eu sabia que teria feito a mesma escolha. O que foi um pouco empolgante nisso foi que Kim Il-sung parecia bastante familiarizado com a situação. No futuro que aconteceria de agora em diante, parecia haver algumas coisas que fariam Shai-Ha se perder. Claro, não será esse tipo de caso. Pelo menos eu sabia que Kim Il-sung havia passado por essa situação pelo menos uma vez. Grrrrrr. Shai-Ha, olhando para nós em silêncio a poucos metros daqui, parecia um pouco assustador. Todo o seu ser estava encharcado de vermelho com o sangue dos monstros que ela havia dilacerado. Comecei a tremer. Ei! A boa notícia era que ela podia separar claramente os aliados dos inimigos. Se ela não matasse um membro dos mercenários vermelhos, ela também não lançaria um ataque perigoso contra nós. Claro, mesmo uma pedra que ela jogasse seria o suficiente para me decapitar, mas como mérito suficiente para não fazer um ataque fatal de qualquer maneira. Ela está vindo. Grrrrrr. Nesse tempo, destroços de um grande edifício começaram a voar em nossa direção. Ela não pretende matar, certo? Em um instante, as sombras projetadas para cima engoliram os membros do nosso grupo, mas quando Wang Jeongyeon recitou o feitiço, os fragmentos pararam no ar. Parecia ser uma forma mágica que usava poder telecinético. Shai-Ha desapareceu entre os escombros. No entanto, ela apareceu ao lado no mesmo momento, com os braços estendidos. Foi surpreendentemente Park Ryukyu que parou Shai-Ha. Nem toque no Ingnin. Ah! Assim que ele bloqueou seu ataque com seu escudo, ele saltou para o outro lado. Embora eu soubesse que ele não morreria, seu braço provavelmente foi esmagado. Oh, ele durou apenas um segundo. Aproveitando isso, pude ver Shueijin, Kim Il-sung e Kinri correndo. Shai-Ha atingiu Kim Il-sung, que empunhava sua espada, com o braço como se o achasse irritante, mas nosso adorável retornador evitou o ataque torcendo seu corpo. A lança da Shueijin então se estendeu por essa abertura. Um som agudo ecoou pelo ar. Eu vejo. O estranho é que pude ver seus ataques em detalhes. Talvez isso também tenha sido o efeito da evolução do olho da mente a um nível lendário. No entanto, quando Shai-Ha deu um soco na lança que a perfurou, o equilíbrio da Shueijin foi prejudicado. Enquanto a leoa enlouquecida se preparava para dar um golpe,
Kinri, segurando uma adaga, apareceu atrás dela. A habilidade avançada da garota me deixou de boca aberta. Supondo que eles tenham trabalhado tão bem juntos durante a primeira linha, eu sabia que os esforços de Kim Un-sung em encontrá-los não foram em vão. Ah! Kinri rapidamente foi com sua adaga, mas assim que Shai-Ha se moveu, os 3 membros foram varridos pelo choque de seu poder mágico. Vendo isso como uma oportunidade, Jungayan lançou sua magia. Desaparecer. Não devemos matá-la. Parecia que suas verdadeiras intenções haviam surgido sem que ela soubesse, mas era difícil imaginar que Shai-Ha sofreria danos com a magia da Jungayan. Jungayan lançou uma bomba elemental mágica em alta velocidade em direção a Shai-Ha. Poderes transformaram completamente o solo em um pó que tentou engolir Shai-Ha. Ponto de exclamação. No entanto, a leoa simplesmente golpeou a magia com a mão como se ela achasse irritante. A bomba elemental, criada por Jungayan, atingiu o prédio oposto com um barulho alto. Bang! Ponto de exclamação. Ver os prédios caindo como dominós me lembrou de mim mesmo dizendo que Castle Rock estaria segura. Primeiro, tivemos que resolver essa situação. Kim Un-sung, como se pensasse o mesmo que eu, correu imediatamente para Shai-Ha com sua espada, com Shueijin e Kinri logo atrás dele. Mais uma vez, espadas, lanças e adagas foram disparadas contra ela, mas tudo se revelou inútil. Enquanto isso, Shai-Ha tinha se concentrado em Kinri. Não é perigoso. A resistência da Kinri não era alta. Quando tentei recitar um feitiço com pressa, Park Deokigu, que apareceu do nada, novamente bloqueou seu ataque. Boa, Park Deokigu! Ponto de exclamação. Eu podia vê-lo sendo jogado de volta naturalmente para o prédio oposto. Ele saiu correndo assim que voltou, mas pelo menos evitou que Kinri fosse morta. Sua coragem e força não eram ruins. No entanto, eu senti que isso não teria fim. O problema é: eu não sabia por quanto tempo Shai-Ha seria fácil para nós. Mesmo agora, parecia que ela se sentia bastante irritada. Embora a razão restante dentro dela lhe dissesse para não nos matar, ela poderia ser incapaz de se conter se isso continuasse. Se alguém tiver que enfrentar uma estatística de nível mítico, ser jogado para o prédio oposto não será o fim. As chances eram de que explodissem uma confusão sangrenta. Isto não é bom. Eu, Wang Jeong-yeon e Jungayan continuamos a lançar magia, mas não alcançamos nada com nossos esforços. O próprio Kim Un-sung parecia ansioso. Shai-Ha tinha muita força. Era irritante perceber que eu tinha que usar minha reserva de resistência e poder mágico que eu poderia usar para ganhar experiência, mas se isso pudesse ser considerado um valor de experiência, então não seria tão ruim. Ainda. Não podemos continuar assim. Na verdade, a experiência não era um problema. Se a mãe do monstro aparecesse enquanto Kim Un-sung e Shai-Ha estavam fora, poderíamos ser aniquilados junto com os imperialistas de Castle Rock dentro da cidade. Quando pensei em uma maneira de escapar, um grito enorme veio de fora da parede, como se estivesse esperando o tempo todo. Ponto de exclamação. Um grito baixo ressoou. No entanto, foi o suficiente para sacudir todo o meu corpo. Estamos condenados. Não conseguia ver de dentro da cidade, mas achei que poderia prever o que estava acontecendo. Vendo que não vi nenhuma figura pairando no céu, pude perceber que não era um tipo voador, mas ao ouvir o caos que de repente estourou, tive que admitir que a situação havia piorado. Claro, eu não fui o único que ouviu o grito. A expressão do Kim Un-sung havia distorcido, e Wang Jeong-yeon também parecia surpresa. O impacto na voz foi diferente daquele de um monstro de nível heróico. Eu não sabia que tipo de monstro era, mas uma coisa era certa: a nossa parede precisava de apoio. Shai-Ha era realmente um problema, mas a muralha da cidade era de maior importância por enquanto. Eu tenho que parar isso. Primeiro, para a parede. Yun-sung-si. Acho que é certo ir primeiro em direção ao muro da cidade. Mas. Não, vá para o oeste. O que? Não tenho tempo para explicar. Depois de ir para o oeste, você pode ir direto para limpar os monstros na parede. E isso é muito perigoso. Opa! Os membros do partido estão indo para a parede agora. Yejin está encarregada do comando e deve se concentrar em bloquear os monstros que se aproximam da parede. Depois que você me levar à área oeste, irei direto para a parede. Mas. Não.
Esta é a nossa maior prioridade. Eu vou ficar bem, Ayan. Jungayan parecia surpresa, mas Kim Sung assentiu baixinho, sabendo imediatamente o que eu tinha em mente. Afinal, a ordem já havia sido dada. Kim Sung veio até mim em um instante, agarrando minha mão e correndo direto para o oeste. Graças às suas estatísticas de alta agilidade, chegamos lá em um piscar de olhos. A sensação de estar em seus braços era estranha, mas sua velocidade era muito diferente da Xuejin. Eu podia ver Shai-Ha correndo para cá, gritando como se tivesse roubado seu amante, mas foi difícil tentar nos alcançar enquanto corríamos por becos diferentes. O que você tem em mente? Kim Sung então perguntou, ofegando pesadamente. Eu sabia que ele ficaria curioso. Definitivamente parecia estranho para mim de repente querer ir para o oeste. De certa forma, o que eu estava fazendo poderia ser considerado uma aposta. Eu não podia garantir isso, mas se minhas previsões estivessem corretas, havia mais uma pessoa em Castle Rock capaz de lutar agora. Não tenho certeza, mas talvez eu possa conseguir apoio lá. O que? Há uma pessoa que conheci há alguns dias por acaso. O que? A expressão do Kim Sung me disse que ele me achou louco. Eu também não tinha tanta certeza. No entanto, não era impossível. Se essa pessoa saísse da cidade imediatamente após sair da casa de leilões subterrânea, era possível que eu estivesse errado. Mesmo assim, a lei foi anunciada em Castle Rock imediatamente após nossa viagem ao mercado negro. Claro, a segurança era forte, e os mercenários vermelhos invadiram Castle Rock para que nenhuma única formiga não pudesse escapar. Se houvesse uma entrada subterrânea separada que eu não conhecesse, seria desconhecido, mas como resultado de uma investigação centrada na casa de leilões subterrânea, nenhuma saída para o fora poderia ser encontrada. Isso não era tudo. Se houvesse algum apego persistente para mim, seria impossível sair da cidade tão facilmente. Eu sabia que havia a possibilidade de que essa pessoa estivesse bisbilhotando a casa de leilões subterrânea na esperança de me encontrar novamente. Enquanto vasculhava meus bolsos, vi as notas que havia recebido antes. Achei que nunca mais nos veríamos, mas não conseguia nem imaginar que iria realmente procurá-la. Até onde eu tenho que ir? Depois que continuamos a correr, chamei o nome que nunca pensei em chamar antes. Shao Lin. O que? Xiaolin. Aparece. O rosto do Unsung parecia desconcertado. Seus olhos estranhamente torcidos pareciam perguntar por que eu sabia esse nome, mas pude ver que ele estava mordendo os lábios e não perguntando mais nada. Foda-se. Você sabe quem é. Parecia que ele tinha se envolvido em uma situação ruim com ela. Não foi a mesma reação do Jungjinho, mas o relacionamento deles também não parecia tão bom. Considerando as características da Shaolin, parecia que ela não estava muito do lado da justiça. Ela pode ser da República, então isso seria apenas natural. Shaolin. Aparece. Ela está realmente aí. Não tenho certeza, mas talvez. Não. Se ela realmente estivesse aqui, eu estava disposto a curvar-me diante dela e pedir que saísse. Ainda faltavam 34 minutos até que Shai-Ha pudesse recuperar sua sanidade. Ao vê-la ainda nos perseguindo freneticamente, eu sabia que essa era a nossa última esperança. Eu não podia depender do Unsung para continuar correndo para sempre. Até agora, tínhamos conseguido evitá-la de alguma forma, mas para ser honesto, não duraríamos muito mais tempo. De repente, um som explosivo ecoou pelo ar. Ah! Nunca pensei que te encontraria tão rápido. E nessa situação? Ah, o que devo fazer com esse homem mascarado? Posso te chamar assim? A mulher que eu procurava apareceu bem em cima de um dos prédios próximos. É impressionante vê-la com um vestido chinês, como no dia em que nos conhecemos. Ela realmente estava linda sem sua máscara. Um sorriso apareceu no meu rosto. É isso. Seria mais eficaz fazer um acordo maluco com uma cadela maluca durante esse tempo. O equilíbrio de poder deve ser mantido. É uma honra conhecê-la novamente, linda Shaolin. Seu rosto assumiu uma expressão de choque com a minha saudação. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.